Bom dia, graça e paz, amém? Bem, eu queria usar, não é, como pauta, né, ou como agenda para pautar o nosso entendimento, o que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16 e 17. Nós vamos encontrar a seguinte verdade: vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Essa versão, ela traz os termos mais apropriados, e o tema para esse sermão é: limpe a sua casa. Você pode repetir comigo? Limpe a sua casa. Eu quero usar esse assunto para abarcar, para atrelar a ideia de superação. Nós vamos caminhar juntos aí entre esses dois termos, limpar a casa e superação. Em algumas versões aí nós lemos esse texto e você vai encontrar o termo templo. Templo era um tipo de edifício e que os grupos religiosos de Paulo, na sua época, valorizavam muito. Não é porque cada grupo religioso tinha um templo devotado ao seu Deus, ao Deus que eles adoravam, ao Deus que eles acreditavam. E esses templos, esses edifícios específicos, eles eram representados pela imagem do Deus que ali era reverenciado. Por exemplo, o templo de Afrodite tinha a imagem, a escultura de Afrodite nas suas entradas. O templo de Diana também tinha a escultura, a estátua da deusa Diana. Também não era diferente com o templo de Apolo. Quando olhamos as narrativas bíblicas, nós vemos que até o templo judaico, ele apontava para o símbolo da presença de Deus por meio da Arca da Aliança. Então, cada templo tinha o seu simbolismo, cada templo tinha a sua referência. E quando Paulo nos chama a atenção, dizendo que nós somos templo de Deus, ele está fazendo aí um chamado gentil, um lembrete gentil, de que nós também temos uma referência, nós somos uma referência, nós temos uma identificação. Assim como os templos eram identificados por suas esculturas, sabe, de forma suntuosa, nós também temos uma referência, nós também somos uma referência. Paulo vai dizer: lembre-se, vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são templo de Deus, ou seja, nós o referenciamos. Nós precisamos entender que carregamos em nós a imagem do Deus que dizemos servir. Em outras versões, nós vamos encontrar a palavra santuário. Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o santuário? Santuário, diferentemente do templo, que era um prédio, santuário era um cômodo específico. Aqui, Paulo está, nos chamando a atenção para esse ambiente. Nós somos esse lugar específico que no templo judaico era o lugar onde a arca ficava depositada. Santuário era o lugar da manifestação, da morada, o ambiente onde a presença de Deus estava de contínuo. E nesse sentido, Paulo está nos dando a responsabilidade de que a presença de Deus habita em nós. Como templo, o referenciamos. Como santuário, nós o transportamos. Nós guardamos a presença de Deus. Mas dentro desse contexto, nós vamos encontrar o verbo habitar. Paulo vai dizer: vocês são templo, vocês são santuário, vocês são casa. E o Espírito de Deus habita em vocês. E o verbo habitar, ele traz a conotação de fazer morada, de ser um lugar de residência. Faz alusão a um lugar onde alguém de fato vive. E esse ambiente
não é? É um aspecto muito familiar a que todos nós conhecemos. Por isso usei esse texto como referência, porque é o lugar onde Deus habita. A casa é um lugar onde Deus mora. E todos nós temos essa referência, não é? Nós, em famílias, habitamos e residimos em uma casa. E dentro desse aspecto que eu quero tratar nessa manhã. E a pergunta é: se nós somos moradas de Deus, se nós somos a casa de Deus, como está a sua casa? É uma pergunta retórica, mas eu queria que você avaliasse. Hoje, ao sairmos de casa, nós deixamos lá um ambiente que chamamos de casa. E alguns de nós não tivemos tempo de forrar a cama. Alguns de nós deixamos algumas louças na pia para lavarmos quando chegarmos. Alguns de vocês chegaram ontem muito tarde em casa e quem sabe as roupas que vocês tiraram ainda não estão no lugar devido. Vez por outra, a gente deixa a nossa casa meio que desorganizada, bagunçada. Isso eu estou falando de um ambiente literal e físico. Mas a pergunta para Deus nessa manhã é: como está essa casa? Essa casa chamada Elaine, essa casa chamada Simval, essa casa chamada Ana, Joana, Suzane, como é que está essa casa? Nós precisamos entender que nós devemos fazer esse autoexame rotineiramente. Precisamos, investigar ou fazer um exame autoinvestigativo diariamente para sabermos onde está ou onde estão as bagunças dessa casa. Já que se trata de uma casa e quando Deus mora, Ele mora em nós como indivíduo, nós precisamos entender que essa responsabilidade, ela também é intransferível, ela é indelegável. A manutenção dessa casa chamada Elaine é de minha responsabilidade. Assim como a manutenção dessa casa aí que você é em Deus, é da sua responsabilidade. E todos nós precisamos cuidar bem dessa casa. Às vezes nós disfarçamos bem a bagunça. Há quem olhe para nós e diga: que casa impecável, não é? Porque às vezes a nossa fachada está bem pintada, bem adornada. Existem casas que você passa na rua, você olha a fachada e diz: nossa, que casa linda. Mas será que por dentro ela está tão bela quanto por fora? Jesus, em certa ocasião, ele se referindo aos religiosos de sua época, ele vai fazer essa percepção, ele vai, clarificar essa percepção que ele fazia dos fariseus. Ele vai dizer que eles eram como sepulcros caiados. Por fora, eram casas bem pintadas, adornadas, uma fachada bonita, mas por dentro eram como sepulcros. Eles eram mortuários. Havia morte, havia podridão, havia escuridão dentro daqueles homens. E com frequência, nós também disfarçamos bem essa bagunça, não é? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos por essa cultura, a cultura da valorização da estética, onde o exterior é que conta, onde a gente consegue mascarar bem as nossas dores. Quantas vezes a gente vê casais que estão à beira do divórcio, mas entram na igreja de mãos dadas, com um sorriso no rosto. Por quê? Porque precisam manter a fachada impecável. Quantas vezes famílias estão esfaceladas, destruídas, mas aqui dentro a gente, coloca uma máscara de alegria de família perfeita, como nas redes sociais. Não é? Somos contaminados em muitos aspectos por esse positivismo que a gente tem que provar que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo perfeito o tempo todo. Mas a palavra de Deus para nós hoje é que nós precisamos atentar para esse interior. Porque, querido, se nós não atentarmos para esse interior, o exterior, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai aparentar aquilo que está aqui dentro. E é nessa manhã eu quero falar sobre essa questão tão importante para nós, de nós mantermos as condições adequadas para esse morador que a gente diz ter, que é o Espírito Santo. Então, vou perguntar mais uma vez: como está a sua casa nessa manhã? Tem alguma cama desforrada aí? Tem alguma louça na pia? Tem alguma bagunça escondida? Tem aquele quarto que a gente às vezes, mantém longe dos olhares das visitas? Como está a nossa casa? Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o melhor personal organizer da história. E ele é extremamente limpo.
e organizado. Isso é muito sério, irmãos. Porque às vezes nós queremos viver uma vida de vitórias, uma vida de superação, uma vida, sabe, de triunfo, uma vida de êxito, mas nada vai acontecer se nós não obedecermos ao que a palavra de Deus nos orienta a viver. E essa palavra, ela diz para nós: limpe a sua casa. O Espírito Santo, ele não vai habitar em ambientes cheios de grude, em ambientes caóticos, em ambientes tralhados, em ambientes entulhados, em ambientes sujos. Todas as vezes que nós mencionamos o Espírito Santo, nós vamos linká-lo à pureza, à limpeza, à brancura. Ao contrário dos espíritos das trevas, que quando mencionamos, a Bíblia os chamam de espíritos imundos. Então precisamos fazer essa avaliação, como está aqui dentro. Porque dizermos que somos morada de Deus é uma verdade incontestável, a Bíblia diz que somos, mas sob quais condições o Espírito Santo habita em você? E eu quero dizer ainda mais profundamente, se ele não estiver em lugares que ele seja desejado ou que seja apropriado para ele, ele nem vai estar. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de fracasso na nossa vida familiar, porque nós não estamos atentando para essa necessidade de fazermos uma limpeza interna, de removermos todas as tralhas e lixos que impedem a atuação plena do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso aliado na limpeza. A Bíblia o classifica como ajudador. Ele não é o teu empregado, ele não é o meu servo. Ele é o nosso ajudador. Ajudador é aquele que coloca a mão e faz junto. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é querer transferir e delegar para o Espírito Santo aquilo que é de nossa competência fazermos. O Espírito Santo, ele é todo poderoso, mas ele prefere trabalhar em cooperatividade conosco. O Espírito Santo, ele trabalha em parceria. E mesmo sendo todo poderoso, ele não tira ou ele não exclui a força humana, o trabalho humano. Nós precisamos trabalhar aliados ao Espírito Santo para a manutenção dessa casa espiritual que somos nós. E existem sujeiras, existem bagunças que nós precisamos remover. E quando nós olhamos para essa verdade, a gente entende que se quisermos andar em vitória, a gente precisa atentar para esse princípio. Em Deuteronômio, no capítulo 23, se não me falha a memória, nós vamos ver Deus dizendo ao povo que eles precisavam manter o ambiente limpo. Eles precisavam manter o acampamento limpo. E nós vamos ver que é uma necessidade, porque ele diz assim: se eu chegar no acampamento e ele estiver imundo ou sujo, eu me retirarei, eu irei embora. E nós precisamos atentar que ambiente é esse que precisa ser mantido limpo. Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, o sábio Salomão vai nos dar uma grande orientação sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É claro que quando Salomão usa esse termo, nós precisamos levar em conta que na cultura oriental, o termo coração, ele não é o órgão responsável por bater, por pulsar no nosso corpo e fazer o sangue circular. Salomão aqui, ele estava falando de algo mais profundo, de algo mais imaterial. Salomão estava falando da alma. Em outras palavras, ele diz assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua alma, porque dela procede as saídas da vida. E a gente sabe que o homem é um ser tripartido. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Assim como o nosso corpo, ele também é dividido em 3 partes, a nossa alma também o é. Existe uma tríade que compõe a alma. A alma, ela é dividida em mente, que é o que me permite pensar, em emoção, que é o que me permite sentir, e em vontade, que é o que me permite escolher. E dessas 3 faculdades da alma, a mais importante é a mente. Então, ainda mais minuciosamente, Salomão estava dizendo assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente. Por que a mente?
Porque a mente, ela é a faculdade mais importante que compõe o ser humano, depois do espírito. A mente, os cientistas vaticinam que a mente, ela é o ponto de origem de todo o comportamento, de toda a cognição humana. Primeiro você pensa, da ação mais elaborada, a mais trivial, tudo passa pelo campo da mente. Primeiro você pensa, depois você sente, por último você age. Então a mente é a base de todo o nosso comportamento. E por que guardar a mente se faz tão necessário? É esse o ambiente que nós precisamos manter limpo. Porque a Bíblia também vai dizer que Satanás, o nosso grande inimigo, ele é um predador visceral de mentes. Satanás, ele é um caçador implacável de mentes expostas. Em João, no capítulo 10, no verso 10, Jesus, transferindo uma analogia a esse principado, a esses demônios, a esse mundo de trevas, ele vai dizer que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Nós estamos em uma conferência de famílias e é muito comum a gente achar que o objetivo majoritário, master do mundo das trevas é destruir a nossa família. A gente pensa que o objetivo prioritário de Satanás é destruir a nossa saúde, o nosso ministério. Mas não é uma verdade. É claro que ele se beneficia de um casamento que se desfaz. É claro que ele se beneficia de uma família que está desestruturada, filhos rebeldes, desajustados. É claro que ele se beneficia, sabe, de quando nós nos adoecemos, quando nós paramos na nossa jornada ministerial, ele vai se beneficiar. Mas o objetivo master de Satanás, prioritário, é roubar de nós a vida abundante de Deus. Ele veio com esse intuito de roubar de nós a grandeza da presença de Deus. Ele veio tirar de nós toda a mobília da alegria, da plenitude, da vida plena de Deus. Mas ao passo que ele veio para fazer essas coisas no plano, na parte B desse versículo, Jesus diz: mas eu vim para devolver a vocês a vida e a vida em abundância. Ele veio para roubar a vida de Deus, mas Jesus morreu para nos devolver a vida plena, a vida inteira, a vida completa, a vida abundante. E como é que o mundo das trevas age? Satanás, ele tem um modus operandi de agir para que a gente não perceba que estamos sendo furtados, roubados. Ele rouba as mobílias de Deus e ele entulha a nossa casa com seus lixos. Ele rouba a alegria e ele entulha com a tristeza. Ele rouba de nós as expectativas e ele nos entulha com as frustrações. Ele rouba de nós o entusiasmo pela vida e ele coloca o lixo da depressão e da lástima. Ele rouba de nós o contentamento e coloca em nós as tralhas da ingratidão, da murmuração. Porque tudo o que ele quer é nos entulhar com os seus lixos. Mas Deus quer que você e eu vivamos uma vida plena e não uma vida fragmentada, não uma vida devastada, não uma vida arruinada, não uma vida parcial. Ele veio para nos dar uma vida inteira e uma vida completa. E como falar de família sem antes falar de nós como indivíduo, irmãos? Porque nós temos uma tendência muito comum de transferir responsabilidades. É o efeito noético do pecado. O pecado nos desconectou de nós com os outros. Sabe, e é muito fácil eu transferir as minhas mazelas, as minhas carências emocionais, as minhas expectativas, sabe, que talvez não estejam sendo alcançadas para o cônjuge, para os filhos. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos tratar como indivíduos. Porque se nós mudarmos, tudo mudará ao nosso entorno. Mas se nós não mudarmos, nada muda se nada mudar, amém? Então hoje o Senhor quer nos tratar. E existem alguns lixos que acumulamos dentro de nós. E hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para colocar em ordem essa casa espiritual. E eu quero citar aqui alguns lixos, bem rápido. Um dos lixos que vem, com ímpeto para dentro dessa casa, que somos nós, e que se dissermos que o Espírito Santo habita em nós, ele precisa ser removido. O nome desse lixo são os traumas. Os traumas, eles são feridas emocionais.
que geralmente tem a ver com as nossas experiências vividas. Sabe, os traumas são experiências que se tornam em registros, que se transformam em informações que ficam armazenadas no campo do nosso cérebro, que chamamos de memória. Naquele filme Divertidamente, nós vamos encontrar, de forma bem lúdica, essa realidade. As emoções, com frequência, conseguem acessar as memórias da personagem Riley. E assim também o mundo das trevas consegue, porque ele é um habilidoso hacker. A nossa mente, o nosso cérebro é como um sistema muito complexo, com muitas conexões. É um computador, sabe, de altíssima geração. Nem mesmo o Foku, que é o último computador, né, mega ultra power japonês, consegue se comparar com a mente humana. A mente humana, ela é excepcional, fenomenal. E o nosso cérebro também o é. Nessa capacidade, ou nesse ambiente material, fica registrada as nossas memórias. E o que o mundo das trevas faz? Como habilidoso hacker que ele é, ele consegue acessar essas informações. E muitas vezes você nem percebe que você está lembrando de coisas que te aconteceu no passado, porque ele consegue fazer com que você apenas sinta os efeitos, sem contudo lembrar-se daquilo que aconteceu. Sabe aquela tristeza profunda que muitas vezes a gente sente sem saber de onde? Qual o motivo? Aquela raiva, aquele furor, pois é. São essas memórias que eles estão acessando. São os traumas, feridas emocionais que ele acessa para nos adoecer, para nos aprisionar na dor. Existem 5 dores que chamamos as dores da humanidade. Pastor Álvaro pode me ajudar nisso. Essas dores são rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Todos nós já experienciamos essas dores em certa medida. Na realidade, a partir dos nossos 5 anos de idade, a gente começa a experimentar essas dores. E elas vão se repetindo ao longo da vida. Para alguns em maior proporções do que para outros, mas todos nós já enfrentamos situações de rejeição. Todos nós já enfrentamos situações de abandono, situações de traição, de humilhação, de injustiça, todos nós. Porque são dores, sabe, considerado as dores da humanidade. Jesus em João, no capítulo 16, verso 33, ele vai nos dar uma visão não pessimista ou fatídica, mas realista da vida contaminada pelo pecado. Ele vai dizer assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por essas dores. Mas ele conclui dizendo, tende uma alma animada, porque eu venci o mundo. Existe uma promessa de superação para nós, queridos. Existe uma promessa de vitória, de êxito para nós. Mas para tanto nós precisamos aprender a remover os lixos que impedem a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos entender que nós não somos capazes de evitar algum acontecimento, sabe, que nós vivemos da vida, mas nós podemos escolher como responder a eles. Eu não posso evitar uma injustiça, eu não posso evitar uma humilhação, eu não posso evitar uma traição, mas eu posso escolher como responder a isso. É de minha responsabilidade. É eu entender que eu não sou um entulho, eu não sou um aterro sanitário, eu não sou uma lixeira, eu sou casa de Deus. E como casa de Deus, quem tem que governar a minha vida é o Espírito Santo. E se nós olharmos para essa verdade, existe uma frase de Jung que é um conceito até bíblico. Ele vai dizer assim, olha, você não é o que te aconteceu no passado, mas você é o que você decide ser. E olhando para essa frase, a gente olha para a palavra e Paulo ele vai nos dar essa orientação dizendo que nós somos uma nova criatura. Nós vivemos em novidade de vida. Ele vai dizer que em Cristo tudo se fez novo. Nós não somos mais o que aconteceu lá, nós somos quem decidimos ser agora. E se você está aqui é porque você decidiu ser uma nova criatura. Você decidiu viver uma vida plena em Cristo. Você decidiu ser um filho, você decidiu ser um herdeiro e você escolheu ser casa do Espírito Santo. Então isso tem que fazer diferença para mim e para você. O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que precisamos nos desancorar do passado. Ele vai dizer assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim.
O profeta Isaías vai dizer: não vos lembreis mais das coisas passadas, não considere mais as coisas antigas. Querido, hoje o Senhor te trouxe aqui para tratar você nessa área em específico. Algumas pessoas estão carregando tralhas, lixos, sujeiras emocionais, porque não consegue liberar-se, não consegue avançar por conta dos traumas. Os traumas são lixos. E eu quero dizer para você que o lixo, ele tem uma característica. O lixo, ele se decompõe. E quando o lixo, ele se decompõe, ele libera uma substância tóxica chamada chorume. E o chorume, ele produz mau cheiro. O mau cheiro, ele vai atrair as moscas. E a Bíblia classifica Satanás como Beuzebu, o senhor das moscas. Quando nós não conseguimos avançar, quando nós estamos presos ao nosso passado, pelas dores que vivemos, pelas traições, pelos abusos, pelas situações, sabe, de cárcere que enfrentamos no passado, quando nós não conseguimos remover essa bagunça, essa tralha de dentro de nós, nós vamos produzir o chorume. E o chorume vai trazer toda a podridão, toda a trevosidade do inferno para nossas vidas. E aí a gente vem para uma conferência como essa, que você vai ouvir sobre superação, você até vai se emocionar, você vai até tentar colocar em prática, mas quando você começar a avançar, você vai voltar para trás. Porque existem âncoras que precisam ser quebradas. Existem correntes que precisam ser despedaçadas. E eu creio que nessa manhã é uma manhã de milagre, é uma manhã de libertação, é uma manhã de cura. Deus quer que você avance para aquilo que está diante de você. Deus quer que você, sabe, vença com todos os obstáculos e barreiras que você até hoje não conseguiu. Mas para isso nós precisamos atentar. Ei, eu preciso limpar a minha casa. E isso é tão sério, irmãos, que até no ambiente físico e literal, isso pode interferir na nossa vida plena com Deus. Eu estou aqui tratando de modo figurativo sobre uma casa, mas dentro de uma casa literal, dentro de uma casa geográfica e física, se houver bagunça, se houver caos, se houver sujeira, eu ouso dizer, eu ia dizer temo, mas eu ouso dizer, o Espírito Santo não estará lá na sua casa. Não adianta virmos para esse ambiente, recebermos palavras proféticas, se nós não atentarmos para os princípios. Deus é Deus de princípio. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o princípio da mesa, o princípio da cama, que são lugares onde Deus precisa ser adorado. E hoje eu quero falar sobre esse princípio, o princípio de cuidar bem desse espaço físico que chamamos de casa, onde a família se abriga, onde a família se reúne, onde uma família vive. Se nós não cuidarmos bem desse ambiente, o Espírito Santo não estará lá. Eu li aqui, eu mencionei com vocês sobre essa realidade, Deuteronômio 23. O Senhor vai dizer assim, olha, o Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Diga, superação. Ele está conosco para nos fazer superar. Mas, olha só, a conjunção adversativa diz, portanto, conservem o acampamento limpo, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Esse texto aqui, no literal, Moisés estava falando dos dejetos humanos. Deus disse para o povo, quando vocês forem defecar, levem paz e enterre os seus dejetos. Porque se eu vier ao acampamento e este estiver sujo, eu vou me retirar. Ou seja, toda a possibilidade de superação, toda a possibilidade de você vencer os seus inimigos vai ser perdida, porque eu vou me retirar. E quando nós não cuidamos bem desse ambiente físico, que é a nossa casa, e a gente precisa entender um princípio. Nós usamos esse termo no pronome possessivo, minha casa. Mas o salmista vai dizer que a terra e toda a plenitude pertence ao Senhor. Então a casa que você mora, não importa se são alguns metros quadrados ou muitos hectares de terra, pertence ao Senhor. E um princípio da mordomia cristã é cuidar bem de tudo aquilo que pertence ao Senhor. A sua família pertence ao Senhor. A Bíblia diz que é Deus que dá esposa aos homens. Quem encontra uma esposa, encontra o bem que o Senhor lhe dá. A Bíblia diz que os maridos são bênçãos que o Senhor dá às mulheres. É Ele que nos faz habitar em famílias. Os filhos são heranças do Senhor. Percebe? Nada
Nada que temos é nosso, e nem a casa. E se você não cuida bem desse ambiente, desse lugar onde Deus te confiou como mordomo, onde Ele te confiou como um administrador, você pode perder a presença de Deus. Quando nós não observamos os princípios mínimos da palavra, nós impedimos o favor de Deus. Irmão, se Deus não está, não existe neutralidade. Se Deus se retira, um outro governo é estabelecido. Se Deus sai, alguém entra. E nós precisamos ter cuidado. Quem está governando a minha casa? Se é o Senhor, ela precisa estar limpa. Se é o Senhor, ela precisa estar organizada. Então, se há algum ambiente na sua casa que não representa essa realidade, hoje você vai sair daqui com coragem para durante essa semana você organizar. Se é um quarto de ferramenta que está o caos, repreenda Satanás de lá. Você vai arrumar e vai convidar a presença de Deus a habitar naquele ambiente. O pastor Simval, quando ele começou a mencionar aqui, através de uma ministração, ele falou: pense na sua casa. Traga à memória todas as partes, os cômodos, as dependências da sua casa. Pois é. Essa palavra é para que a gente lembre que existem lugares na nossa casa que Deus não está morando, que Deus não está atuando, que Deus não está habitando. E esses lixos precisam ser removidos. Falando de uma casa física, mas trazendo para aqui dentro. Às vezes nós temos ambientes que visita não entra. Nós temos ambientes que pessoas que amamos não vê, porque estão caóticos. Às vezes aquele guarda-roupa fechadinho, só Deus sabe como ele está por dentro. E dentro de nós, às vezes, estamos assim. Limitamos o Espírito Santo, muitas vezes, apenas a sala, como uma visita que vai esporadicamente. Limitamos o Espírito Santo apenas aos ambientes que a gente acha que ele deva estar. Mas ou ele é um Deus de totalidade, ou ele não é o Deus da sua vida. Nós precisamos dar liberdade para ele agir em todo e qualquer espaço da nossa vida. Amém? E um outro lixo que com frequência nós colocamos para dentro de nós, não é? É o pecado. E às vezes, queridos, a gente traz para dentro de nós muitas bagunças antes de falar do pecado, porque nós começamos a encontrar valor em coisas que deveríamos abrir mão. Porque muitas pessoas já estão anos e anos caminhando com Cristo e não conseguiram uma libertação na área dos seus traumas, das suas feridas emocionais. Porque às vezes, como acumuladores compulsivos, nós colocamos valor naquilo que é lixo. Nós colocamos valor naquilo que deveríamos desapegar. E existe uma máxima dos organizadores, dos personal organizer, que é: não se pode organizar tralhas. Não dá para você organizar um guarda-roupa sem antes você desapegar de peças que não faz mais sentido para você. Não dá para você organizar um cômodo se antes você não se desprender de coisas que não faz mais sentido. Porque às vezes a gente quer organizar, mas tudo que a gente consegue fazer é arrumar. Arrumar é diferente de organização. Arrumar, você encontra espaço e buraco para esconder as coisas. Arrumação não. Arrumação tem que ter critério. Arrumação geralmente é setorizado, é categorizado. Cada coisa no seu lugar. Sabe, mas às vezes a gente tem dificuldade de viver essa organização em Deus. De termos uma vida organizada ou de se desprender de lixos. Porque, como os acumuladores compulsivos, a gente encontra valor. A gente, sabe, coloca preço. A gente aprecia aquilo que deveria ir embora. Tem muitas pessoas que ainda não conseguiram se libertar dos seus traumas vividos. Porque eles não conseguem liberar. Eles não conseguem abrir mão, se apegaram. São tralhas. Quer ver uma tralha que a gente com frequência deposita dentro de nós? Ele não merece o meu perdão. Isso é uma tralha. Ela não merece mais a minha, sabe, o meu perdão, a minha admiração. Isso é tralha. Eu vou me vingar, pode esperar. Isso é tralha. Sabe, e muitas vezes esses lixos que nós acumulamos, que nós valorizamos, eles vão nos impedir de viver uma vida de superação. E falar de superação é também falar de perdão. Perdão e superação são realidades concomitantes. Não tem como vivermos uma vida de êxito, de triunfo, se estivermos ancorados no passado. E perdão, a palavra perdão, se você perceber, ela está num grau aumentativo. Porque, de fato, perdão é uma perda. É perda grande. Mas se quisermos viver uma vida de superação e de abundância, a gente precisa aprender a perder. Porque nem toda ganho
é lucro, assim como nem toda perda é prejuízo. Tem coisas que nós precisamos abrir mão, tem coisas que nós precisamos deixar ir. E hoje, antes de falar de perdão, do pecado, eu preciso falar sobre o perdão. Porque Deus nos trouxe aqui para fazermos essa limpeza interior. E o perdão, ele é um poderoso aliado a essa limpeza. O perdão, na realidade, é um esfregão poderoso, é um multiuso muito eficaz. O perdão é uma asepsia da alma. Sabe, o perdão, ele é tão necessário que quando a Bíblia diz que Paulo, em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, o apóstolo Paulo faz a seguinte menção: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Alguns teólogos afirmam que quando Paulo, ele fala sobre, ou ele cita essa expressão, ele estava fazendo menção a uma prática romana chamada necroforia. A necroforia era uma prática destinada aos criminosos, quando pegos em flagrante delito, matou alguém, assassinou alguém, ele era sentenciado à necroforia. E como acontecia a necroforia? Pegava-se o morto e atrelava ele ao vivo. Amarrava, conectava de uma forma tão próxima, tão íntima, que ficava da seguinte forma: testa com testa, olho com olho, boca com boca, mão com mão. O corpo era completamente do morto atrelado ao vivo. E esse vivo era destinado ao deserto. Ele precisava passar por um período de tempo no deserto. Nós sabemos que no deserto as condições são muito extremas, o calor é muito intenso. Se dentro de 12 a 24 horas um corpo morto começa a entrar em estado de decomposição, no deserto, esse corpo, ele acelerava o processo. Existem alguns estágios pós-mortem. Nós vamos ver pela ciência que o primeiro estágio é a autólise, é quando o corpo perde o pallor, perde a cor. Mas logo depois da autólise começa então o processo de putrefação. Como se dá isso? Os gases que estão dentro do morto começam a ser liberados. Então imagina um morto atrelado a um vivo, boca com boca. Os gases que saíam do corpo do morto começavam a ser inseridos para dentro do vivo. O mau cheiro produzido pela putrefação no deserto atraíam as moscas. Então, outro processo começava a evoluir-se, que era o da colonização. As moscas começavam a depositar seus óvulos, não é, suas larvas no tecido humano, e dentro de poucas horas, aquelas larvas eclodiam e começavam a devorar o tecido do morto. Mas porque o morto estava conectado com o vivo, ela começava também a devorar o corpo do vivo. Dentro de algumas horas, a fermentação butírica também começava a acontecer. As larvas do próprio intestino começavam a devorar o morto por dentro, mas havia uma proximidade tão grande do ventre, né? Ou do aparelho, ou do abdômen do vivo com o morto, que as larvas que devoravam o vivo começavam a devorar o morto, começavam a devorar o vivo. E em 90% ou 99% dos casos em que a necroforia era aplicada, o morto matava o vivo. O que isso tem a ver com perdão? Não perdoar é carregar um corpo morto, podre, que está te apodrecendo. Não perdoar é se sentenciar a morrer junto com aquele que te fez mal no passado. Sabe, o perdão, queridos, é uma questão de inteligência. Jesus vai dizer assim, olha, se vocês não perdoarem os que te ofenderam, o Pai também não perdoará vocês. Sabe, o perdão não remove a culpa do outro. Você que está aqui nessa manhã, você que é mulher, que viveu uma vida, sabe, de abuso na sua infância, e que isso está te causando dor hoje, está perturbando a sua alma, impedindo você de superar, de viver uma vida plena, porque essas dores, vez por outra, vêm. Quantas mulheres não têm prazer na relação sexual com o marido por conta desses traumas? Quantos homens também viveram essa realidade? E os homens ainda é um pouco pior, porque as mulheres ainda encontram alguém que elas podem confiabilizar, sabe, que elas podem compartilhar a dor, mas homens não guardam na alma. E muitas vezes a gente vai carregando esse corpo morto, que está nos apodrecendo, que está nos definhando. As trevas estão sempre próximas, porque as moscas estão sempre ali. A dor é sempre presente. A gente vem para uma conferência como essa, a gente ouve sobre superação, mas parece não fazer sentido para nós. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, abre mão desse defunto.
hoje o Senhor está dizendo, se desata hoje, sabe, desse corpo de morte e viva a vida abundante que Deus tem para você. Porque existe uma verdade sobre o perdão. O perdão não remove a culpa do outro. Quem abusou de você, ele é culpado pelo abuso. Quem te traiu é culpado pela traição. Quem te humilhou é culpado pela humilhação. O perdão não tem a ver com o outro. O perdão, ele favorece você para viver as vitórias, a grande favor de Deus, a grande misericórdia de Deus para a sua vida. Então o perdão é uma questão de inteligência. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã vivendo essa realidade, sabe, essa realidade de uma dor que você não consegue superar. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, libera porque eu trato das suas feridas. Libera, deixa embora aquele que te traiu, deixa embora aquele que te abusou, aquele que falou mal de você, aquele que te feriu, aquele que te causou traumas. Quem sabe você foi abandonado pelo seu genitor e hoje você tem dificuldade, sabe, de superar isso na sua maternidade. Quem sabe você é uma mãe tão protetora, quase que abusiva, porque você viveu um trauma de abandono, mas o Senhor está dizendo para você, saia desse ambiente, porque eu quero que a sua família viva o meu melhor, a tua família precisa viver o meu favor, e você é a ponte que vai levar cura para a sua família. Percebe que se eu não mudar, nada muda, e a gente vai repetindo às vezes um ciclo vicioso. Sabe, porque pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam, pessoas ofendidas ofendem. E Deus hoje quer quebrar esse ciclo de dor para que você tenha uma vida plena com a sua família. Deus quer hoje trazer você a consciência de que existem lixos que você precisa remover. Não é o terapeuta, não é o seu psicólogo, não é o seu pastor, mas é você com a ajuda do Espírito Santo. Eu não estou aqui negando a ajuda desses profissionais. Mas você precisa depender de Deus e dizer, Senhor, eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida plena. Amém? E nós precisamos viver essa realidade. Um outro lixo que frequentemente acumulamos dentro de nós é o pecado. O pecado, ele produz mau cheiro. O salmista, no Salmo 42, ele vai dizer assim, assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. A corça, ela é um animal muito veloz, ela tem bom faro, mas ela tem suas falibilidades, suas fraquezas. A corça, ela não tem defesa, ela não tem dentes afiados, e ela precisa se defender, e como ela faz isso? Fugindo. Só que quando a corça começa a empreender fuga, ela também sua. Esse é o ponto fraco da corça. E quando ela sua, ela deixa um rastro detectável para os seus predadores. Ela pode alcançar longas distâncias de diferença, mas o predador consegue alcançá-la pelo cheiro. É por isso que a corça, ela precisa desesperadamente por águas quando ela está empreendendo fuga contra o seu predador. Porque quando ela mergulha em águas correntes, ela consegue apagar, ela consegue anular o seu odor. E assim ela consegue se salvar do seu predador. Nós só conseguiremos viver longe de toda ação satânica se nós estivermos dentro de Deus, queridos. O pecado, ele também produz mau cheiro. O pecado, ele faz com que as trevas consigam nos detectar. E eu percebo que existe hoje uma facilidade muito grande de nós vivermos, sabe, nesse ambiente onde nós estamos sendo detectados. Por mais que você corra, por mais que você tenha a habilidade da velocidade, se você não apagar o rastro do pecado, uma hora mais cedo ou mais tarde o predador te alcança. Pecado da pornografia, pecado do adultério virtual, pecados que às vezes ninguém sabe, mas você sabe que os possui. Pecado da mentira, do engano. Quantas mulheres escondem realidades dos seus maridos para protegerem seus filhos? Eu quero dizer que isso vai gerar em você uma vulnerabilidade para no futuro o inimigo te pegar. Quantos homens escondem das mulheres que estão financeiramente apertados, porque não querem que elas, deixem de amá-los, porque pensam que o amor dela é apenas pelo seu lado provedor. E aí a gente vai correndo em altas velocidades, sem contudo apagar o nosso cheiro. Começamos a fazer barganhas, começamos a negociar com as trevas. Começamos a ouvir propostas do inferno, de ter que trabalhar mais para suprir as dívidas, e aí a gente vai negociando os princípios do reino. E aí você vai correndo e suando, correndo e suando, correndo e suando.
sem nada mudar. Mas o dia que você decide viver uma vida dentro de Deus, e eu quero dizer que isso é uma falha nossa. Nos ensinaram a viver uma vida para Deus, nos ensinaram a viver uma vida com Deus, mas não nos ensinaram a viver uma vida em Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai ser muito claro em dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não são para aqueles que trabalham para Ele, nem que estão com Ele, mas que estão em. Em significa dentro, inserido, absorto, mergulhado. Precisamos estar dentro de Deus, como Ezequiel, naquela visão do rio, em que ele precisou entrar até mergulhar. Porque se nós não estivermos mergulhados, as nossas mentes estarão expostas. E mente exposta é alvo de Satanás. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que em 2 Coríntios capítulo 10, que Satanás, ele estabelece as suas fortalezas no campo da nossa mente. A nossa mente é fenomenal, é extraordinária, mas ela também é vulnerável, ela é sugestionável. Se nós não estivermos dentro de Deus, Ele vai nos encarcerar no pecado, Ele vai nos encarcerar na dor, Ele vai nos encarcerar na culpa, Ele vai nos encarcerar nos traumas, Ele vai nos encarcerar nas feridas emocionais. Por isso precisamos estar mergulhados em Deus, para que a nossa mente possa estar protegida, possa estar blindada. Entende? É isso que a Bíblia vai dizer. Nós precisamos estar mergulhados completamente dentro de Deus. E esse é o nível que Deus deseja que nós estejamos. E para concluir essa mensagem, que a hora já passou, eu quero orar hoje por você. Eu quero orar para que, sabe, você que aprendeu hoje que você é templo de Deus, você que entendeu hoje que é morada de Deus, para que você possa se mover em fé. Eu quero orar para que você possa abrir a porta da sua casa, para deixar Jesus entrar. Eu quero orar para que você permita que o Espírito Santo, ele possa ter acesso a todos os cômodos, a todas as dependências da tua casa. Quem sabe você entrou aqui e essas são uma das realidades que você está vivendo. Talvez nem pessoalmente, mas o seu marido vive. Talvez os seus filhos estejam encarcerados em algum trauma, em alguma dor, em alguma situação de aprisionamento. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, coloque em ordem a tua casa, limpe a sua casa. Me traz de volta, me deixa governar, me deixa reger, me deixa reinar. Porque às vezes a gente diz, sou casa de Deus, mas nós decidimos por nós mesmos. Deus, Ele quer governar por completo o nosso lar. E quando Ele entra para governar a nossa vida, a nossa casa e tudo que está em volta é alcançado pela sua graça, pela sua misericórdia e pelas suas bênçãos. Eu queria convidar você nessa manhã a colocar-se de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus.